Olá, no Direto ao Ponto de hoje, vamos falar da decisão do presidente Bolsonaro em efetivar no posto o ministro, que até então era interino, Eduardo Pazuello, na saúde. Coincidentemente, o anúncio foi num dia que o Brasil registrou um dos menores índices de óbitos pela Covid-19. Para comentar o assunto, o nosso editor Gustavo Porto. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom, Beth? Tudo tranquilo. E aí? Então, o Pazuello, depois de um pouco mais de 3 meses, né, vai ser efetivado nesta quarta-feira, e coincidentemente, né, não há coincidências na política, o Brasil vem registrando aí queda no índice de óbitos, no número de óbitos, né, para alguns setores do governo, nos bastidores do Palácio do Planalto, fala-se que a pandemia está sob controle, mas, né, preciso cuidado. Hoje eu fiz uma coluna sobre o tema, inspirada, né, a sua dica, muito obrigada. E a gente vê países que a pandemia parecia debelada voltando atrás, né, Gustavo? Os casos crescendo, fechando ali, impondo restrições. Então, o ministro deve enfrentar um grande desafio, né? É isso aí, Beth. Você falou muito bem, foram mais de 3 meses, e curiosamente foram os 3 meses que marcaram o pico, né, da pandemia de coronavírus, né, de casos e de óbitos no país. E quando começou a desacelerar, né, a gente já tem aí 3 semanas de queda, né, e ontem teve o menor número de óbitos, né, para uma segunda-feira. A gente sabe que segunda-feira os números são sempre baixos, né, de casos de óbitos e casos de coronavírus, porque nos finais de semana as secretarias estaduais não mandam. Mas foi o menor número desde maio, certo? 7 de setembro, né? 7 de setembro foi uma segunda-feira e um feriado, então os dados ainda são bem menores, mas é assim, o Pazuello foi definido ontem, né? Foi ratificado ontem como titular do Ministério da Saúde, um cargo que ele vinha exercendo interinamente desde a saída do Nelson Teich. Curiosamente, Beth, tem um bastidor político nessa história. O Pazuello ele continua como general do Exército. Assim, há um rito dentro do Exército e das Forças Armadas que um general, um outro cargo do Exército que assume um cargo público não eleito, por exemplo, o presidente Bolsonaro é um cargo de capitão do Exército, da Reserva, mas ele é eleito. Um cargo público não eleito, ele deveria se retirar, né, da ativa e ir para a reserva, porque ele seria, como um cargo público de ministro, ele seria superior aos outros generais do Exército, que são superiores dentro da hierarquia do Exército, do que ele, ou seja, ele deveria ir para a reserva. Mas o Pazuello já informou que não deve ir para a reserva, ele deve continuar no cargo e deve aí ter algumas músicas dentro do Exército, dos seus aí superiores, né, hierarquicamente dentro do cargo. Mas voltando ao assunto, Beth, ele assume, né, com a pandemia em queda, mas ainda não controlada, e a gente sabe muito bem que vai ter só um controle nisso quando houver uma vacina efetiva. Se a gente está em casa, né, a gente sabe, a gente não vai voltar a trabalhar, por exemplo, nas redações, enquanto não houver vacina, né, Beth? Exatamente, Gustavo. E falando aí, que ele é general das forças, né, aí general do Exército, havia o temor também de que a atuação dele no posto pudesse afetar de alguma maneira a imagem das próprias Forças Armadas. Então, também aí há um cuidado, né, dele aí, né, a avaliação dele foi feita de maneira positiva. E uma coisa interessante, Gustavo, é a relação dele com os outros entes federativos. Por exemplo, um desafeto do Bolsonaro, o governador João Dória, o tucano, aqui em São Paulo, ele é só elogios, chama ele de amabilíssimo, diz que ele trata São Paulo com respeito. Então, o Pazuello conseguiu ali, né, está fazendo uma gestão, né, diríamos assim, a contento. E vamos ver agora essa questão da imprevisibilidade da Covid-19, né, Gustavo? Torcer aí para que a vacina, né? Ontem o Dimas Covas, do Instituto Butantan, disse que o Brasil vai ser um dos primeiros aí a ter uma vacina em massa para a população. Então, assim, a gente torce também, não só que ele continue, que faça uma boa gestão, mas que a pandemia seja efetivamente debelada.
Legal, Beth. Só para completar uma notícia aí de última hora, né? Em relação à manchete do jornal de hoje, né? Que sobre o congelamento de aposentadorias para poder pagar o Renda Brasil, né? O salário de aposentados para poder pagar o Renda Brasil. Enquanto o Bolsonaro chamou, efetivou o Pazuello, a situação do ministro Paulo Guedes continua bem complicada, né? O presidente Bolsonaro não gostou dessa história. O ministro Paulo Guedes foi chamado há pouco no Palácio do Planalto, e o presidente Bolsonaro divulgou um vídeo pelo Facebook dizendo que foi surpreendido com essa notícia de congelamento de aposentadorias para bancar o Renda Brasil, diz que jamais vai considerar congelar salários de aposentados e que quem propor uma medida como essa, ele só pode dar um cartão vermelho. É isso. Brasília continua pegando fogo, lembrando que Guedes teve que cancelar um evento hoje de manhã, né, porque foi chamado, né, de última hora pelo Bolsonaro, e lembrando, Gustavo, que mexer com um aposentado é uma maneira de você perder votos. Lembrando do Fernando Henrique Cardoso, que até hoje é lembrado por ter chamado os aposentados de vagabundos. Todos, né, os tucanos que disputaram a presidência da República têm que levar essa peste. Então, Bolsonaro quer cortar o mal pela raiz. Então, vai ser um dia tenso em Brasília. Vamos ver aí como é que fica o ministro Paulo Guedes, que balança, mas não cai, né? Vamos ver. É isso aí, Beth. Tá bom. Obrigada, Gustavo Porto. Obrigada, Cláudio da Luz, que está fazendo a nossa ponte remota. E você continua acompanhando este e outros assuntos aqui no Broadcast Político.